Eu estava de volta ao meu apartamento em Nova Jersey, mas o mundo que me cercava era diferente. As luzes da cidade, antes reconfortantes, agora pareciam um palco para uma peça da qual eu nem sabia que fazia parte. Os documentos do meu avô estavam espalhados sobre a mesa. Operação Prato, Las Caras de Nazca, os mitos celtas e as lendas japonesas, tudo se conectava em uma teia que ia além de qualquer história de mistério que eu já havia lido. Era um plano, um jogo de xadrez, e eu tinha sido apenas uma peça até agora. A voz de Elindra ressoou em minha mente, não como um zumbido, mas como uma pergunta clara. Por que voar quando a verdade está a um clique de distância? Meu avô tinha razão. Minha vida se resumia a solucionar problemas e conectar coisas, e agora este era o maior enigma da história. Eu comecei com o mais urgente, a Operação Prato. Eu precisava encontrar alguém que tivesse vivido aquilo, que tivesse informações que os documentos do meu avô não tinham. Fui para a parte mais secreta da internet, procurando por fóruns antigos e arquivos de jornais de muitos anos atrás. Procurei por nomes de pesquisadores, jornalistas e militares envolvidos. Levei horas, mas finalmente encontrei um nome que aparecia em vários artigos. Um pesquisador brasileiro, conhecido por sua dedicação a casos que a Força Aérea do Brasil nunca explicou completamente. Resolvi chamá-lo de Doutor Carlos para preservar sua identidade. Ele vivia em uma pequena cidade do interior. Criei uma identidade falsa, achei um jeito seguro de falar com ele e, por um milagre digital, consegui o contato do doutor. Carlos, eu o chamei por um aplicativo de vídeo e ele atendeu com o rosto surpreso. Ele se iluminou quando viu o símbolo do pergaminho que eu mostrei na tela. Onde você conseguiu isso? Ele sussurrou, a voz carregada de incredulidade. Ele me disse que há décadas o símbolo aparecia em documentos que sumiam misteriosamente e em testemunhos que não podiam ser confirmados. Eu expliquei o que sabia sobre o consórcio, os documentos do meu avô e a voz de Elindra que agora falava em minha mente. Ele acenou com a cabeça. A névoa mental, o som que só você escuta, o avô louco, tudo faz sentido. Eles te escolheram, doutor. Carlos me contou sobre a Operação Prato, não a versão oficial, mas a real, a que ele e seus colegas documentaram. Não eram discos voadores, eram luzes. Luzes com agulhas que saíam do corpo delas. Ele descreveu o terror das pessoas da região e dos militares, que viram as agulhas tirarem amostras de seu sangue de forma dolorosa e traumática. Ele também falou sobre esferas que flutuavam e disparavam laser nas pessoas, causando dores terríveis. As autoridades fecharam o caso, dizendo que era histeria em massa e que os indígenas estavam sob o efeito de ayahuasca. Mas eu tenho os relatórios, os testemunhos e as análises de sangue. Ele fez uma pausa e me mostrou um mapa antigo. Eles não estavam coletando só informações. Eles estavam mapeando algo mais sutil, algo da nossa alma, a energia da Amazônia. A Operação Prato não era sobre invasão, era sobre colheita. Os greys, como os reptilianos, se alimentam de energia, e a Amazônia, com sua natureza, recursos e sua vibração única, é uma fonte inesgotável. A voz em minha mente me instruiu a perguntar. E a conexão com as minas, com a exploração da terra? Eu fiz a pergunta e o doutor Carlos balançou a cabeça em sinal de concordância. Você sabe mais do que imagina. A mineração ilegal, o desmatamento não são acidentes. É a busca pelos minerais especiais que ajudam na retirada dessa energia. O consórcio está por trás de tudo isso, movendo as peças para ter acesso aos recursos. Nosso sistema, nossa ganância, nossa corrida por dinheiro, tudo é um reflexo da manipulação deles. Eles nos fizeram acreditar que estamos lutando uns contra os outros, mas na verdade estamos lutando por eles. A voz de Elindra em minha mente era uma mistura de dor e sabedoria. Você ainda não viu a verdade completa, não essa do Brasil, mas a que está por vir, o doutor. Carlos me disse que a Operação Prato não foi um evento isolado. No estado de Minas Gerais aconteceu um dos eventos com extraterrestres mais famosos do país.
Ele me passou o nome de uma colega, uma pesquisadora que se dedicou muito ao caso e que poderia contribuir com o que eu procurava. A conversa terminou, mas a verdade do que eu tinha ouvido continuava ecoando em minha mente. Eu estava acostumado a lidar com programas de computador e informações, mas agora meu trabalho era com a vida real e o quebra-cabeça era muito maior do que eu poderia ter imaginado. Eu olhei para o nome em minha tela. A contagem regressiva havia chegado ao fim, mas uma nova jornada, muito mais complexa e perigosa, estava apenas começando. A voz de Elindra parecia mais forte agora, quase como um guia. Eu sabia qual era o meu próximo passo.